Olá, seres humanos! O meu nome é Mário Dominovski e começamos o terceiro episódio do Domicast. Hoje o nosso assunto é uma coisa que todos temos em maior ou menor grau. Hoje falaremos sobre a ansiedade. Primeiro de tudo, nós escolhemos esse tema porque no meu Instagram eu perguntei qual tema seria interessante que falássemos para o próximo episódio do Domicast. E eu coloquei algumas opções. Essa foi a mais votada. Então, por demanda popular, falemos de ansiedade. Eu digo que ansiedade todos temos em maior ou menor grau, porque a ansiedade é uma coisa natural nossa, como uma ferramenta de sobrevivência. Pense que quando, por exemplo, a nossa herança genética, nós vivíamos na floresta e caçávamos, enfim, a nossa comida. Quando nós tínhamos que sair para caçar, nós poderíamos encontrar alimento ou não, nós poderíamos ser predados por exemplo, tigres, leões, ou enfim, qualquer outro animal que seja maior, mais forte que a gente, ou que tenha veneno, enfim. Então isso gerou um estado de maior atenção. Por exemplo, nossos antepassados, estávamos ali na floresta, indo atrás de alimento, e daí um dos nossos colegas foi picado por uma cobra peçonhenta. E ele não resistiu por motivos de não tinha o SUS, nem o Instituto Butantan. E daí nós passamos a ter uma leve ansiedade de, além de caminhar procurando a caça, nós olhávamos para baixo para ver se nós não íamos pisar em cobras. Por quê? Porque aquele estresse gerado pela situação nos trouxe a sensação de, deixa eu tentar prever o que pode acontecer se tiver uma. Então, é um modo meio de alerta para o nosso corpo, de tentar prever o que pode acontecer, de assim, tá, tomamos uma decisão de sair para caçar. O que isso implica? Nós podemos ter alimentos, o que é maravilhoso, e também pode acontecer de sermos picados por uma cobra peçonhenta. Então, a gente tenta prever tudo o que acontece. Isso é ansiedade. Por um lado, a ansiedade é boa porque o nosso cérebro, a natureza, os nossos instintos, eles foram criados, mantidos e evoluídos para que nós nos mantivéssemos vivos. Então, o nosso cérebro não está aqui para gente, para nos fazer felizes, para nos fazer tranquilinhos e animadinhos. O nosso cérebro foi feito para preservar a nossa sobrevivência. Então, essa ansiedade de tipo, tá, sair para caçar é bom, mas lembra que pode ter esse perigo, hein? Fica atento, fica atento. Então, quando essa ansiedade ela é em excesso, isso pode atrapalhar. Muito assim, que é o que a gente chama de ser patológico. Patológico é quando realmente, tipo, algo fica em excesso que atrapalha a sua convivência, tipo, com sociedade, atrapalha a sua vida, atrapalha a sua rotina. Você ser ansioso, tipo, atravessar a rua, eu posso ser atropelado? Posso. O que eu posso fazer para evitar ser atropelado? Ir com calma, olhar para os dois lados da rua, ver se realmente eu estou na faixa de pedestre, ver se o semáforo está aberto para mim. E daí é uma coisa bem mental, é uma coisa bem lúcida, de assim, o medo de ser atropelado está ali, mas a ansiedade não é algo que te paralisa de, meu Deus, não vou atravessar a rua. Só que quando isso fica em excesso de, meu Deus, para não morrer atropelado, eu nunca mais vou atravessar uma rua. Então, se algo não estiver no meu quarteirão, eu aprendo a viver sem, entendeu? Isso é algo patológico para você, que realmente atrapalha muito o seu modus operandi. Nós respondemos de diversas formas aos estímulos do corpo. Algumas pessoas lidam melhor com essa coisa da ansiedade, algumas pessoas lidam não tão bem, estão tentando lidar melhor, mas todos estamos tentando lidar. Eu acho que é importante termos isso em mente. Principalmente quando nós percebemos que algum amigo nosso, sei lá, um exemplo simples, nós vamos receber visita em casa e o amigo tem algum medo, alguma coisa assim com cachorro, e você tem cachorro em casa. E a pessoa fica ansiosa porque ela quer te ver, mas ao mesmo tempo ela fica receosa por ali ter um animal que ela tem medo. A pior coisa que você pode fazer é assim: não, fica ansioso não, ele não vai fazer nada. Porque assim, na sua cabeça tá tipo tudo bem. Só que para a pessoa isso é um Everest a ser escalado.
Então, de repente, o que vocês podem fazer? Eu não tô falando, prende o cachorro em casa, eu não sou a favor disso. Tipo, tá, se na minha casa você não se sente confortável porque eu tenho um cachorro e ele vai ficar solto porque é a minha casa e é a casa do cachorro principalmente, vamos marcar em algum lugar fora, até que tipo isso seja mais ameno pra você. Vamos marcar num café, numa pizzaria, num restaurante pra gente se ver, entendeu? Mas não minimize essa coisa da ansiedade da outra pessoa, porque só nós sabemos o que aquele sentimento nos faz sentir e como o nosso corpo responde. E então todos nós estamos tentando superar algum tipo de ansiedade ou algum tipo de obstáculo na vida. E cada um está no seu tempo. Então, às vezes, você está trabalhando na sua terapia, ou superar a ansiedade, e o seu tempo de assimilação pode ser um pouquinho mais devagar. Às vezes, para o coleguinha, ele fez menos tempo de terapia, ou ele encarou aquilo que deixava ansioso de uma outra maneira, que para ele foi muito mais fácil. Então, vale lembrar que cada um está escalando o próprio Everest e empatia não custa mais caro, não. Empatia é de graça. Eu sei que ser malvado com o outro também é de graça, mas empatia também é gratuito. Então, vamos tentar ir para o modo da empatia. Existem algumas coisas que você pode fazer para tentar gerenciar essa ansiedade quando você se vê numa situação que geralmente te deixa desconfortável, ou enfim, que de repente possa disparar algum gatilho de ansiedade em você. Uma ferramenta que eu uso muito no meu curso de. Em vários cursos meus, na verdade, tanto do inteligência emocional, quanto o curso de respiração, quanto o curso. Enfim, é a respiração. Porque a respiração interfere no nosso sistema de resposta, o sistema do nosso corpo de responder aos estímulos. Então, um pouquinho de aula de ciências agora, biologia, anatomia, vamos lá. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele tem o sistema simpático, que é o sistema que acontecem as coisas automaticamente no nosso corpo. Então, por exemplo, você está numa situação de alguém quase bateu no seu carro. É aquele susto, aquele reflexo que você consegue desviar, frear. De repente você buzina, você tá ali com seus vidros fechados, com o ar-condicionado, você xinga a pessoa de tipo, oh, tá prestando atenção, tonto. Eu sei que você não xinga assim, mas queremos manter o Spotify monetizando. Então, esse sistema de resposta, essa coisa muito rápida, é o sistema simpático que é responsável por isso. O sistema simpático, ele normalmente produz energia e atividade. E ele intervém em qualquer reação do nosso organismo para que nós consigamos aquela coisa de luta ou fuga, ou seja, um nível mais rápido de ação. Então, o reflexo de quase bater o carro fez você desviar, então, tipo, maravilhoso. Só que depois desse susto que você passou, pode perceber que como o corpo liberou adrenalina ou cortisol, o hormônio do estresse e tal, é muito comum que depois você fique, sei lá, meio trêmulo, meio agitado, meio inquieto, porque a química do seu corpo mudou e o corpo fez isso automaticamente para te manter vivo. Aí que entra o sistema parasimpático, que ele age um pouco quase ao contrário do sistema simpático, porque ele funciona como um freio. Ele vai promover funções metabólicas para restituir essa energia no corpo, para que você volte ao teu eixo. Meio que assim. Então, assim, o sistema simpático vai momento adrenalina, ação, modo Jason Bourne. E o sistema parasimpático é o freio de mão. Uma das coisas, uma das ferramentas que interfere no seu sistema parasimpático é a respiração. Por quê? Você está naquela situação mais estressante. Já aconteceu com todo mundo isso. Chega o pai, a mãe, alguém e fala: Ô, fulano, respira fundo, conta até 10. Você parece um pouco estressado, tal. Por que a pessoa faz isso? Porque ela sabe que você pode utilizar um pouco mais de oxigênio no corpo para realmente diminuir a sua frequência cardíaca, para você voltar para o eixo. Essa função metabólica de, putz, quase bateram no meu carro, a respiração fica ofegante. Por quê? Porque o corpo precisa de mais oxigênio para um raciocínio e uma resposta mais rápida. Quando você começa a respirar devagarzinho, o corpo naturalmente vai entender que assim, ah,
já passou o momento perigo, tá? Dá pra gente baixar um pouco mais a guarda agora. Tipo, o humano não está em perigo, é meio que uma coisa assim, sabe? Então, eu ensino essas técnicas de respiração, tanto no curso do Inteligência quanto no curso de respiração. Eu tenho 2 cursos de respiração. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse. Eu tenho o Melhore a Sua Respiração em 4 Passos e o Diminua a Ansiedade, Respire. Os 2 cursos são teórico-práticos, muito mais práticos do que teóricos, para que você aplique isso no dia a dia. Enfim, e daí, naturalmente, ao respirar com mais consciência, isso vai ajudar você, ajudar o seu corpo nessa resposta, em diminuir a sua ansiedade, diminuir aquela situação que te deixa desconfortável e fora do eixo. Ah, Mário, então eu tenho TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então só respirar vai me curar? Então eu posso demitir meu psicólogo, meu terapeuta e parar com os meus remédios? Não, humano, não faça isso. Porque cada ser humano, cada corpo responde de uma forma. Lembre que aqui eu estou gravando o meu podcast para trazer mais essas informações úteis para você e não é para diagnosticar ninguém. Quem vai diagnosticar quem tem o quê é o nosso querido psicólogo, é o nosso querido psiquiatra, é o nosso querido terapeuta. Então, eu tô aqui para que você entenda como funciona a ansiedade no teu corpo, tá bom? Prometemos, coloca o dedinho aqui, vai, promessa. Vamos lá. Então, a ansiedade, ela pode te atrapalhar em muitos momentos e ela é chata para é, muito, vou colocar muito, né? Não vamos falar palavrão. E E quando você aprende a gerenciar isso através de autoanálise, através de exercícios, por exemplo, a respiração, através de, por exemplo, técnicas de meditação, é incrível como você obtém um resultado interessante. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é a constância no treino, por exemplo. Se todos os dias você treinar 2, 3, 5 minutos de respiratório, isso fará uma diferença absurda na sua rotina. Melhor do que assim, eu nunca treino. Só vou treinar quando eu estiver ansioso. E isso é encarar a ansiedade, é encarar a respiração como se fosse um remédio, por exemplo. Estou com dor de cabeça. Deixa eu tomar um paracetamol. Tipo, vai diminuir aquele sintoma da dor de cabeça, mas você não tratou a causa do que está realmente iniciando a sua dor de cabeça. É alimentação? É rotina? É estresse? É sono? É. Não sei, entende? Então, eu sou sempre a pessoa que. Eu não sou contra tomar remédios, porque eles podem facilitar muito a nossa vida. Mas eu sou extremamente a favor de ter uma etapa antes do remédio, que é tentar identificar de onde vem aquilo. E a respiração funciona da mesma forma. Se você treina um pouquinho todos os dias, para tipo, tá, eu sei que respirar melhor diminui a ansiedade, melhora a resposta metabólica do meu corpo, melhora a oxigenação, eu vou ficar com mais foco, eu vou ter mais disposição. Se treinar antes de dormir, eu vou dormir melhor. Que você entende que isso é algo para tipo. É tipo beber água. Você não tá bebendo água para. Preciso me hidratar porque a minha pele tá muito seca. Não, você bebe água porque o seu corpo precisa para praticamente tudo. 70% de você é água, querido ser humano. Então você bebe por uma necessidade mesmo de manter o seu corpo saudável, muito bem hidratado e ter longevidade. Respiração, eu acredito muito que ela funciona exatamente dessa forma. Se você treina um pouquinho todo dia, você tem um resultado maravilhoso. Quando você estiver no olho do furacão, quando você, tipo assim, putz, eu já estou treinando a respiração há 2 meses, sei lá. Quando você se vê numa situação de gatilho de ansiedade, vai ficar muito mais fácil do seu corpo responder porque você já vem treinando aquilo há muito tempo. Então, quando o corpo já pensa que, tipo, nossa, o meu humano tá respirando de forma mais consciente. Então, eu já sei que quando ele respira, tá tudo bem. Eu posso levar o oxigênio pro cérebro, eu posso diminuir a frequência cardíaca, eu posso diminuir, sei lá, a pressão arterial, eu posso relaxar mais, descontrair a minha musculatura, porque o humano tá respirando assim e nós fomos, eu, querido corpo humano, fui condicionado a ter essa resposta quando ele respira. Ou seja,
Quando você treina todo dia um pouquinho, na hora que você precisa muito, seu corpo vai responder muito melhor àquele estímulo. Entende? Porque a alusão não, a comparação que eu faço é tipo você aprender inglês para viajar para Disney, sei lá. Se você é a pessoa que todo dia, durante 5 minutos, durante 10 minutos, treinou o idioma, leu algum livro em inglês, assistiu uma série de TV com legendas, você já foi acostumando o ouvido, você começou a treinar um pouquinho todos os dias, quando você vai viajar, seu inglês vai estar muito melhor. Agora pensa que treinar só quando você está no aeroporto ajuda, de repente você vai conseguir pedir uma água, pedir onde é o banheiro, mas deixa eu abrir o Duolingo, abrir o meu caderno de inglês enquanto eu estou no avião. Você aprende bem menos, o corpo tem menos tempo de resposta, entende? Então por isso que eu sempre bato na tecla. É pra gente gerenciar a ansiedade, a gente começa agora, enquanto a gente tipo tá bem, enquanto a gente tipo tá mais lúcido, a gente não tá no olho do furacão. Porque depois que a gente entra no olho do furacão, tem como sair. Pode ser mais difícil, né? Pode ser um desafio a mais. Mas é possível também. Então, comece o quanto antes a treinar isso. Se você sente que vira e mexe, você se encontra numa situação de maior ansiedade, experimente treinar alguns exercícios assim. Se eu não me engano, no meu YouTube tem aulas até gratuitas de respiração que a gente pode treinar, tal. E para quem quiser realmente treinar com mais exercícios, uma coisa mais direcionada, tem os links aqui embaixo dos cursos. Enfim, extremamente importante falarmos e associarmos respiração à nossa não tão querida ansiedade, porém ela é feita para manter a gente vivo. Enfim, muito obrigado por chegar até aqui de novo no nosso terceiro episódio do Domicast. Qualquer dúvida que você tiver, o meu Instagram está sempre disponível, @MarioDominovski. Se tiver dentro da minha área de estudo, eu com certeza vou ajudar. Se não, cara, sempre ande de mãos dadas com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, porque eles são profissionais excelentes que estudaram anos para isso, para entender a mente humana. E eu sempre recomendo que todos façam terapia, porque é uma coisa essencial, além de maravilhosa. Inclusive, podemos em algum momento fazer um episódio só sobre psicologia, né? Que existem várias vertentes, como ajuda, enfim. Fica aí a ideia, joguei no universo, vamos ver se rola em algum momento. O meu nome é Mário Dominovski e eu agradeço muito que você ouviu até aqui. Não deixe de deixar o seu curtir, deixe o seu ranking, as suas 5 estrelas de preferência aqui no nosso podcast. E se você ainda não o fez, assine o podcast para não perder nenhum dos episódios. Toda terça-feira, logo pela manhã, um episódio novo fica disponível. Até a próxima!